Olá, pessoal, boa noite. Vamos então começar mais uma nova aula de zoologia. Estou de volta finalmente para falar com vocês. Vamos começar então falando sobre répteis. Na verdade, vocês já tiveram uma introdução ao assunto répteis na aula passada. Foi a aula ministrada pelo professor Juan, na qual ele falou sobre os dinossauros, né? E sobre outros répteis já extintos. Agora a gente começa a falar de répteis viventes. Vamos começar falando de répteis não aves e depois a gente avança para falar de aves na próxima aula. Por isso é repetilha 1. Bom, quando a gente pensa em réptil, né, a gente está começando a falar agora da conquista de fato do ambiente terrestre, de uma maior independência do ambiente aquático. O Leandro falou com vocês lá na aula de conquista do ambiente terrestre um pouco mais sobre as características, né, que os animais desenvolveram que permitiram a eles conquistar esse ambiente terrestre. Hoje a gente vai falar um pouco mais disso. E está muito ligado à reprodução, ao desenvolvimento desse ovo amniótico que garantiu aos animais um pouco mais de independência da água, embora ainda tenha um certo nível de dependência da água, que a gente vai conversar sobre ele também. Mas a gente sabe que, por exemplo, a reprodução dos anfíbios, né, que foram os primeiros vertebrados a começar a usar o ambiente terrestre, embora não tivessem independentes do ambiente aquático, eles dependiam muito para a reprodução, né? O desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento das larvas, o desenvolvimento, a metamorfose dos animais, toda era no ambiente aquático. Bom, então tudo começa com essa história do surgimento do ovo amniótico, né? Que é o que vai dar nome ao grupo que a gente está estudando agora, que são os amniotas. Esse ovo amniótico é um ovo que começa a ter outras membranas embrionárias que são importantes. Então, o que a gente tem aqui? Vamos entender a estrutura desse ovo. Primeiro, a gente tem aqui um embrião, né? E esse embrião ele está então coberto pelo amnion, né? A principal camada que a gente está se referindo. O amnion vai garantir o que fazia a poça para os anfíbios. Vai ser o ambiente que vai garantir a umidade para o desenvolvimento do embrião, vai ser onde vai estar a água que vai sustentar o corpo dele, que vai garantir o desenvolvimento do animal. Além do amnion, a gente tem outras membranas embrionárias. A gente tem aqui, por exemplo, o alantoide, que é o que vai garantir, vai receber as excretas nitrogenadas, ele vai ter uma superfície respiratória, vai garantir então que haja troca de oxigênio e gás carbônico, né, liberação de gás carbônico, entrada de oxigênio, porque ele é permeável e principalmente ele vai armazenar então os excretas desse embrião, aqueles resíduos nitrogenados que seriam o xixi dele, né? A gente vai ter também o córion, que é essa outra camada aqui que vai cobrir todas as camadas embrionárias, todos os órgãos aqui, inclusive o saco vitelínico, que já estava lá presente nos anfíbios, que é o que guarda o vitelo que vai sustentar o embrião, né? Mas a gente vai ter então o córion que vai sustentar, vai ser uma capa protetora que vai proteger tudo isso. E por fim, a gente vai ter aquela casca do ovo, que é uma casca mineralizada, que também tem uma importância bem grande para esses animais. Bom, e que essa casca tem de importante? Então, como que essas coisas acontecem? Como eu falei, isso vai ser bastante importante para a independência da água para esses animais. Embora a gente tenha que ter um certo cuidadinho aí quando a gente fala de independência da água, só para a gente lembrar que, por exemplo, tem anfíbios que conseguem colocar ovos fora da poça da água, né? Que não vai depender de colocar exatamente dentro de uma poça d'água, eles vão conseguir se reproduzir sem isso. Então, eles já teriam adquirido uma certa, dentro dos anfíbios, uma certa independência da água para o seu desenvolvimento. Enquanto alguns répteis, como por exemplo tartarugas, têm que enterrar os ovos em uma areia bem úmida, né? Então vão depender de uma certa proximidade com a água. Então, só
o ovo amniótico em si não vai ser suficiente para garantir a independência da água. Mas, de toda forma, é só entre os amniotas que a gente consegue ter aqueles animais que vivem em ambientes extremamente secos, por exemplo, em ambientes desérticos, e que conseguem se reproduzir nesses ambientes, coisa que, por exemplo, os anfíbios não vão conseguir. Eles vão depender de ter bem mais umidade próximo a eles. A casca, como eu disse, tem uma outra serventia, tem uma outra utilidade que é super importante, né, para o desenvolvimento desses animais e para diversificação que os amniotas tiveram. Então, uma das coisas que é bastante importante é que essa casca ela é permeável ao oxigênio e o gás carbônico. Então, ela vai permitir que haja trocas entre o embrião e o ambiente externo. Diferente, por exemplo, daquele ovo gelatinoso dos anfíbios, que era muito pouco permeável, não garantia, não permitia troca de oxigênio, então tinha uma quantidade limitada de oxigênio ali dentro. Então, aquele embrião do anfíbio não pode crescer tanto, não pode formar eclodir um animal tão grande. Já entre os amniotas, a gente consegue começar a ter um desenvolvimento bem maior, porque a gente consegue ter oxigênio em quantidade suficiente para sustentar fisiologicamente esse animal. Além disso, essa casca é composta de cálcio, então ela serve como uma reserva de cálcio que vai sendo absorvida pelo embrião e usada, por exemplo, para formar seu esqueleto. Uma outra característica que surge com o surgimento dessa casca é a exigência de fecundação interna. Todos os amniotas têm fecundação interna. Não é mais possível ter aquela liberação dos óvulos e do esperma na água. Por quê? Essa casca ela é impermeável para o esperma entrar e fecundar o ovo. Então, a fecundação tem que acontecer antes da formação da casca. Então, algumas características importantes para a gente guardar. Então, tá, estamos falando de amniota, falando quem são esses amniotas. De novo, vocês já viram isso antes, mas vamos recordar. Então, entre os amniotas, né, o primeiro aqui, o ancestral dos amniotas, quando surge essas membranas extraembrionárias, âmnio, córion e alantoide, então são essas três membranas as importantes, em um ancestral que é anápsido, ou seja, que não tem fenestras temporais, não tem aberturas temporais no crânio. E esse ancestral vai dar origem, então, a dois outros grandes grupos, que são os sinápsidos e os diápsidos. Os sinápsidos são aqueles que têm apenas uma abertura temporal no crânio, aqui atrás da órbita, que são o grupo que vão dar origem, então, aos mamíferos. E os diápsidos são o grupo que vão, então, dar origem aos répteis, né? Ao grupo Reptilia. E eles vão ter duas aberturas temporais no crânio. E aí, esse grupo, então, diápsida, ele vai incluir os répteis que a gente está acostumado a chamar popularmente de répteis, né, que são os lagartos, serpentes, as tartarugas e os crocodilos, né? Mas inclui também as aves, e que a gente já vem falando desde a primeira aula, que são répteis. E são um grupo irmão aqui, ó, dos crocodilos. Então, se eu quiser me referir a répteis como um grupo monofilético, eu tenho que estar incluindo as aves, eu tenho que estar incluindo aqui os tuataras, e eu tenho que estar incluindo todos esses diápsidas viventes. E a gente, em geral, quando vai se referir ao nome científico, a gente diz reptilia e não répteis. Mas ao longo dessa aula eu vou estar focada em falar dos répteis excluindo aves, porque a gente vai ter uma aula focada só em aves na semana que vem. Então, por enquanto, a gente vai falar eu vou estar usando o termo répteis para me referir a esses animais. Quando eu quiser incluir aves, né, eu vou falar especificamente as aves também, mas especificamente agora eu vou estar me referindo aos répteis não aves. Estou esclarecendo isso aqui para poder vocês entenderem a quem eu estou me referindo. Bom,
É um grupo bastante diverso, né? A gente tem mais de 10 mil, quase 11 mil espécies de répteis no mundo, e o Brasil é o terceiro país com a maior diversidade de espécies de répteis no mundo, né? A gente tem 795 espécies. A gente fica atrás só da Austrália e do México. O país mais rico, então, é a Austrália, com 1.057, e em segundo lugar, o México. E quais as espécies, quais os grupos de répteis que a gente tem no Brasil? Nós temos 36 espécies de testudines, que são, né, as tartarugas, cágados, 6 de crocodílias, 753 espécies de esquamata, então o grupo mais diverso, e dentro dessas 753 a gente tem 72 de anfisbênias, 276 de lagartos e 405 de serpentes. Isso é de acordo com a lista de espécies de répteis da Sociedade Brasileira de Herpetologia. Vocês podem entrar no site da SBH para poder ver mais informações. Inclusive, lá tem um monte de informação interessante que vocês podem, inclusive, usar para preparar a atividade de final de curso, né? O vídeo, a aula que vocês forem preparar. É um site bastante interessante que tem muita informação, inclusive a distribuição desses animais. Bom, e quais são as ordens de répteis que a gente vai estar abordando aqui? Nós vamos ver, então, os quelônios, né, ou testudines, que são as nossas tartarugas, elas têm uma característica muito fácil da gente identificar, que é esse casco, né? Eles, então, têm uma carapaça e um plastrão. Carapaça é a parte de cima do casco e o plastrão é esse escudo ventral. A gente vai ver os escamados, né, os esquamatas, que tem o corpo coberto de escamas. Os crocodília, que tem essas placas ósseas aqui em cima, tem esse crânio robusto bem alongado. E os esfenodonta, que são os tuataras, aquele grupo bem antigo que o Juan já falou com vocês um pouco na aula passada. Então, vamos falar primeiro de algumas características gerais dos répteis que estão presentes na maioria deles e que são bastante importantes. Novamente, não são sinapomorfias, até porque eu não estou falando de um grupo monofilético, eu estou falando de répteis excluindo aves. Mas muitas dessas características, inclusive, estão presentes nas aves também. Eles já têm, então, uma pele queratinizada, né? Que é uma estrutura que impermeabiliza a pele. Vou falar um pouquinho mais sobre a pele a partir do próximo slide. Eles têm uma respiração exclusivamente pulmonar, não tem mais aquela respiração através da pele, justamente porque essa pele agora é impermeável. Nos olhos, a gente passa a ter, então, uma glândula lacrimal e ter membrana nictitante, é uma membraninha que eles têm cobrindo o olho que ajuda a proteger, que inclusive é fácil da gente ver em alguns outros animais, é fácil da gente enxergar, por exemplo, gato, é fácil de ver essa membraninha que protege o olho. Eles são pecilotérmicos e ectotérmicos. Ectotérmicos, então, eles vão regular a temperatura de acordo com a temperatura do ambiente, vão sair, por exemplo, ao sol para se aquecer. Excretam ácido úrico, né, ao invés de ureia ou amônia, que é um excreta bastante importante para quem precisa economizar água. É um excreta que tem bem pouca água nele. E eles têm fecundação interna e desenvolvimento direto, ou seja, não tem fase larval. E tem, né, o ovo amniótico, como já falamos. Sobre a pele desses animais, então, a partir de agora, a pele perde essa função respiratória. Ela vai ter uma função mais de proteção. Ela vai ter, por exemplo, a queratina e compostos de gordura que limitariam, né, impediriam essa capacidade de troca de ar com o ambiente. E as trocas gasosas vão ser processadas principalmente no pulmão. Essa impermeabilização da pele é importante justamente porque, com isso, os animais conseguem evitar que eles percam água para o ambiente. Eles vão ter, então, uma grande variedade de estruturas que eles podem desenvolver na pele, que são compostas de queratina e que vão proteger, por exemplo, a pele de traumas físicos, né, de
se machucar facilmente. Por exemplo, as aves vão ter as penas, os mamíferos vão ter os pelos, os lagartos vão ter as escamas, são todas estruturas de queratina, que está presente então em todos os amniotas. E nos répteis especificamente, incluindo as aves agora, a gente tem a beta-queratina, que é uma característica então desse grupo Reptilia, quando eu estou falando do grupo monofilético, do grupo que inclui aves. Todos eles têm a beta-queratina, que é uma forma de queratina que é mais dura, mais rígida e que ajuda a proteger o corpo. As escamas, né? Por exemplo, os escamados, né? Os lagartos, esquamata, vão ter as escamas. Essas escamas não são homólogas à dos teleóstei, é uma escama diferente, de uma origem diferente. A escama dos teleósteos era uma escama óssea dérmica, enquanto que a escama dos lagartos é uma escama córnea epidérmica. Então, lembra, dérmica tá lá na derme, a outra é epidérmica, tá na parte mais superficial da pele. Além disso, a escama dos teleósteos, ela é conservada pela vida toda, eles não ficam trocando e elas vão adicionando uma camada a cada ano. Inclusive, isso serve para poder ajudar a ver a idade desses peixes, por exemplo. Já no caso dos escamados, eles vão trocar temporalmente essas escamas, porque eles trocam de pele, né? Com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, eles vão trocando de pele, então vão trocar as escamas quando trocam de pele. E como que são essas escamas nos répteis de maneira geral? Bom, nos crocodilianos, a gente tem escamas que permanecem durante toda a vida e vão crescendo ao longo da vida para acompanhar o crescimento do corpo e para compensar o desgaste também, né? Porque tem atrito com o ambiente e essa escama então precisa se recuperar. Os lagartos e as serpentes, que são os esquamata, como eu disse, vão trocar essas escamas ao longo do tempo. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma serpente fazendo a muda, né? Você pode ver que ela tira como se fosse uma roupa, a pele inteira, vai trocar a pele como um todo. E no caso das tartarugas, elas vão adicionar novas camadas de queratina sob as camadas antigas dos escudos placoides, aqueles escudos que elas têm, por exemplo, nas costas, que são escamas modificadas. Além disso, tem algumas características interessantes, por exemplo, que são placas ósseas que os crocodilianos e os lagartos têm, que são chamadas de osteodermos, né, e ficam localizadas na derme e estão abaixo, né, subjacente a essas escamas queratinizadas, vão estar presentes então nos dois grupos. Além disso, né, a gente tem colorações muito bonitas, muito diferentes nas serpentes e nos lagartos, principalmente. Essa coloração ela é dada pelos cromatóforos, né? O Leandro falou sobre cromatóforos na aula passada, quando ele falou de anfíbios, que são aquelas células que têm pigmentos bem coloridos que vão ajudar a dar essa cor bonita. E é justamente por causa desses cromatóforos, dessa cor, essas cores bem diferentes e bonitas, que a gente tem um problema que é a caça desses animais para usar a pele para poder fazer bolsas, sapatos, roupas, e que estão levando algumas espécies à extinção pela caça exagerada. Bom, a respiração. Como eu disse, né, a gente não tem mais a respiração pela pele agora, e o mecanismo de respiração se torna diferente. A gente precisa de um pulmão mais eficiente agora. Então, o pulmão dos répteis é bem mais eficiente do que aquele dos anfíbios, já que é o único mecanismo respiratório deles, diferente dos anfíbios. E esse pulmão, então, passa a ter uma superfície de contato maior e passa a ter um tamanho mesmo maior. Além disso, o mecanismo de ventilação é diferente. Eles começam agora a respirar, como vocês podem ver aqui nessa GIF, pela expansão da caixa torácica usando a musculatura intercostal, essa musculatura associada às costelas. Pode ver a costelinha dele, dá para ver até aqui, ó, os risquinhos das costelas, contraindo e expandindo, que é justamente, né, puxando o ar.
Além disso, eles podem deslocar o fígado fazendo um mecanismo como parecido com o diafragma da gente, que expande a caixa torácica ao jogar o fígado para trás e ajuda na entrada de ar. Sobre a circulação, a gente começa a ter um coração que tem uma menor mistura do sangue oxigenado com o sangue desoxigenado, e isso principalmente pelos átrios, né? Porque os átrios dos répteis são completamente separados, o átrio direito e o átrio esquerdo, embora o ventrículo ainda não seja tão separado. Os átrios, e isso vai variar entre os grupos também, como a gente vai ver. Mas o átrio em todos eles vai ser separado. Aqui, então, a gente tem uma árvore filogenética mostrando a evolução do sistema circulatório dos vertebrados. Desde aqui os peixes, né? Que a gente... Aqui não é pulmão, é brânquias, tá errado. E aqui o corpo. Então, a gente tem aqui ó, o sangue chegando desoxigenado nas brânquias ou nos pulmões, no caso dos vertebrados terrestres, né? E esse sangue oxigenado chegando aqui no corpo e sendo jogado para o coração. Aqui a gente pode ver, então, nos peixes, no átrio e no ventrículo, a gente tem sangue desoxigenado e ele vai ser jogado, então, para as brânquias, onde vai ser oxigenado e jogado para o corpo. Então, a gente só tem um circuito sanguíneo. Já aqui, a partir dos anfíbios e em todos os outros vertebrados, a gente já começa a ter dois circuitos sanguíneos. A gente vai ter, então, o sangue desoxigenado sendo jogado para o pulmão. No pulmão, ele vai ser oxigenado, vai voltar para o coração, que então vai bombear esse sangue oxigenado para o corpo. No corpo, esse sangue vai, então, distribuir o oxigênio pelo corpo, vai sair do corpo desoxigenado novamente e voltar para o coração para voltar a receber o oxigênio. A diferença que a gente tem entre os grupos é que o quanto dentro do coração esse sangue oxigenado e desoxigenado se mistura. Aqui nos anfíbios é onde a gente tem a maior parte, né, a maior quantidade de mistura, porque a gente tem a gente não tem o átrio completamente separado. Aqui nos aminiotas, a gente já começa a ter o ventrículo dividido em câmaras, mesmo que elas não sejam completamente divididas. A gente tem, então, tartarugas e lagartos que vão ter dois circuitos sanguíneos, né? Todo mundo tem dois circuitos, e eles vão ter um coração com 5 câmaras. Os crocodilianos vão ter o coração com 4 câmaras. As aves vão ter 4 câmaras também, e os mamíferos. Então, desde os crocodilianos aqui. Só que uma coisa importante da gente verificar aqui, olha só. Aqui a gente tem coração com 4 câmaras surgindo. Só que aqui a gente tem o coração com 4 câmaras surgindo de novo nos mamíferos. Esse coração não tem a mesma origem, não é de um mesmo ancestral comum. Porque o ancestral que gerou esse coração com 4 câmaras aqui, ele tá aqui, ó. E o ancestral que é compartilhado com mamíferos, aves e crocodilos é esse aqui de baixo. Então, a origem é independente desse coração entre mamíferos e crocodilos e aves. Não é uma mesma origem, tá? Sobre a excreção, a liberação, então, dos excretas nitrogenados, que eu já comentei, né? Esses animais eles vão excretar ácido úrico, que é um excreta que não é muito tóxico. Como ele não é muito tóxico, ele não precisa de uma grande quantidade de água para ser liberado. E aí isso permite que os animais consigam, então, concentrar, perder menos água para o ambiente. Eles concentram mais os excretas para liberar no ambiente.
como que é esse crânio, então? Uma característica interessante é que o crânio, principalmente dos esquamatas, nesse caso aqui, é um crânio cinético, né? É um crânio que ele cinético é de movimento, né? Ele tem mais cinetismo, ele consegue se movimentar mais, movimentar independentemente as suas partes. Existem articulações diferentes que permitem essa maior movimentação do crânio desses animais. A primeira são essas articulações aqui, ó, no quadrado. Ele consegue tanto movimentar aqui, ó, o quadrado para frente e para trás, quanto movimentar aqui, olha. Olha só, aqui o ângulo, o tamanho do ângulo que a gente tem aqui e o tamanho do ângulo que a gente tem aqui. A gente tem uma diminuição do ângulo, então ele está movimentando essa articulação. Aqui também está modificando o ângulo, então a gente também está movimentando. Além disso, essa porção anterior aqui do crânio, a gente tem duas articulações nela aqui que permitem que ela se movimente independente também. Então, esse crânio de ápsido desses animais se movimenta bastante as suas partes independentemente do movimento só da mandíbula. Não é só o movimento de abrir e fechar a mandíbula. A gente tem movimento das partes do crânio separadamente. E isso vai ser importante para eles conseguirem consumir melhor as suas presas, se alimentar e tudo mais. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a reprodução desses animais, né? E uma característica interessante que ocorre entre os esquamata, os lagartos e serpentes, é que eles têm, além de ter a oviparidade, né, que a gente conhece, eles têm a viviparidade, como a gente viu lá nos tubarões. E a viviparidade é aquela característica que o animal carrega o ovo dentro do oviduto da fêmea e na hora de nascer os filhotes vão eclodir dentro da mãe e vão sair mesmo pela cloaca já os filhotes diretamente, e não vão sair os ovos antes. Essa característica desses animais evoluiu independentemente cerca de 100 vezes dentro do grupo, então surgiu várias vezes. É uma característica bastante adaptativa, bastante importante para eles, para ter surgido tantas vezes dentro do grupo, né? Várias condições ocorreram ao longo da evolução desses grupos que direcionaram eles para desenvolver essa característica. E essa característica, ela parece se desenvolver a partir do aumento do período em que os ovos vão sendo mantidos no oviduto. Quanto mais tempo demora para a fêmea colocar o ovo, né, mais perto ela vai se tornando aquela espécie vai se tornando de se tornar uma espécie vivípara. E nessas espécies que são vivíparas, a gente tem várias formas pelas quais os embriões podem obter os seus nutrientes. Pode ser da forma mais tradicional, que é obtendo dos sacos vitelínicos, né? Ou eles podem obter diretamente da mãe por placentotrofia, né? A mãe mandar os nutrientes para o embrião, ou por uma combinação. Eles têm os sacos vitelinos, que tem o vitelo para sustentar o filhote, mas também recebem nutrientes da mãe. Esse tipo de característica, esse tipo reprodutiva, a viviparidade, ela está mais associada a animais de clima frio. E ela tem sido associada com um auxílio que o embrião teria da mãe para regular a temperatura. Porque a fêmea, né, que é ectotérmica, ela vai para o sol para se aquecer, os embriões, né, os ovos que estão dentro da mãe, vão ficar aquecidos, vão ser aquecidos junto com ela também. E isso garantiria umas condições melhores para o desenvolvimento desses embriões. Além disso, embriões dentro do corpo da mãe têm menos chances de serem predados do que embriões que são deixados sozinhos no ninho. Então, eles ganhariam uma proteção extra. Bom, agora a gente vai entrar para falar um pouco sobre a diversidade desses animais, né? A gente tem aqui, então, o nosso grupo que a gente está estudando nessa aula. A gente vai começar falando das tartarugas, que são o grupo que estão aqui separadinho, os testudines. Depois a gente vai falar de lepidossáurea, vamos falar dos
tuataras, dos lagartos monitores, de outros lagartos. E por fim, vamos falar dos arcossauro, certo? Então, começando com Testudines, né? Ele é um grupo monofilético, é um grupo que surgiu já há bastante tempo e que se separou dos demais répteis há bastante tempo. Eles têm algumas características muito específicas, muito características deles, como, por exemplo, essa carapaça e plastrão, né, que formam essa proteção aqui para o corpo dos animais. Eles vão ter as costelas e as vértebras fundidas com essa carapaça, que vai proteger o corpo, né, os órgãos do animal. Vão ter esse plastrão aqui, que é uma base óssea que também vai estar protegendo, e ele se desenvolve a partir do osso externo, né, que é esse osso que a gente tem aqui na frente do nosso corpo. Ele cresce nesses animais e forma, então, esse plastrão. Ele é formado por duas camadas, então, essa carapaça e esse plastrão. A camada interna é a camada óssea, que é formada dessa fusão das costelas, das vértebras e dos ossos aqui do externo, no caso do plastrão. E a camada externa, que é uma camada de queratina. E, além disso, essas tartarugas, os testudines, eles têm uma característica específica deles, né? Que eles são os únicos animais que têm os membros e as cinturas, né? Cintura pélvica e escapular, interna às costelas. Elas estão para dentro da costela, ao invés de para fora, como nos outros animais, né? Se vocês colocarem a mão aqui, vocês vão sentir a sua escápula, por exemplo, né? Sua cintura escapular, ela tá para fora das costelas. Nesses animais, ela vai estar para dentro da costela. Então, como que surgiu, como que evoluiu o casco das tartarugas? Isso é interessante, né? Porque é um daqueles casos em que a gente tem aí o que seria um fóssil intermediário, que a gente tem organismos que ainda, fósseis recuperados, que eles ainda não têm a carapaça e o plastrão completamente formados, e não tem todas as características iguais às das tartarugas atuais, mas eles têm partes delas, né? Essa Odontocheles é uma das espécies de fósseis que a gente tem, que tem aqui, ó, um plastrão bem desenvolvido, mas elas não têm a carapaça externa bem desenvolvida, e elas têm algumas outras características também que ainda não são exatamente iguais às das tartarugas. Elas têm dentes, por exemplo, diferente das tartarugas atuais que não têm dentes. As tartarugas atuais, elas têm um bico córneo na mandíbula, né, que elas usam para se alimentar. Essas aqui ainda tinham dentes. Então, elas são de cerca de 220 milhões de anos atrás. Então, são animais interessantes, principalmente quando a gente está ensinando evolução, né? Para vocês que vão ser professores usarem como exemplo na aula, quando vão dar aula de evolução, esses animais que têm essas características intermediárias e que ajudam a gente a entender o surgimento das características dos animais atuais. Uma característica interessante também é o desenvolvimento embrionário desses animais, que é quando a gente vê, então, a mudança de posição da escápula em relação à coluna. Aqui em cima a gente tem um embrião típico de um amniota, né, de uma não tartaruga, que a gente tem a escápula e os membros aqui, ó, vocês podem ver, eles estão completamente para fora. E aqui dentro a gente tem a costela. No caso das tartarugas, ao longo do seu desenvolvimento embrionário, elas passam por uma alteração de posição e a costela vai passar para fora. Aí aqui em azul escuro vocês veem as costelas, e aqui internamente as costelas vocês conseguem ver então os membros e as escápulas. Isso porque justamente as costelas vão se fundir com a carapaça e vão ficar nessa posição aqui, ó. Aqui a gente tem a coluna vertebral e as costelas, tudo isso fica fundido aqui na carapaça desse animal. Aqui é só uma exemplificação, assim como acontece para os anfíbios, né? A gente tem nomes comuns que a gente usa
para se referir às tartarugas, aos testudines de maneira geral, que não refletem exatamente a diversidade desses animais, a diversidade atual deles, mas que são importantes a gente conhecer para conversar com a população, para poder se comunicar entre nós, né? Então, não são nomes científicos, não refletem classificações taxonômicas, são simplesmente simplificações. A gente tem as tartarugas, os jabutis e os cágados. Existem formas um pouco diferentes de considerar o que é cada um, mas o mais comum não é exatamente o que está aqui. O mais comum é a gente pensar que as tartarugas, então, são aqueles testudines marinhos, vivem exclusivamente no mar. Os jabutis são aqueles terrestres, eles vão ter esse casco bem mais alto, bem mais cilíndrico. E os cágados são aqueles que vivem em água doce, exclusivamente em água doce. Eles vão ter membranas interdigitais, são mais achatadinhos, a carapaça deles é menos espessa do que a do jabuti e da tartaruga. A tartaruga vai ter esse casco assim bem hidrodinâmico, né? Ela faz ondas suaves, olha as nadadeiras dela como são bem achatadas e compridas, né? Lembra um exemplo, aquela tartaruga do Nemo, né? Procurando Nemo. Então, essas são a principal forma da gente diferenciar esses grupos que não são exatamente grupos taxonômicos, filogenéticos, mas que são interessantes da gente conhecer. E a respiração? Karine, você falou que a respiração é pela contração dos músculos que estão associados às costelas. As tartarugas têm as costelas fundidas no casco, logo elas não têm como respirar e movendo esses músculos e movendo a costela. O mecanismo respiratório de absorção de ar delas é diferente. Elas têm músculos abdominais e peitorais que vão ser, então, contraídos e relaxados para mudar a abertura aqui da cavidade corporal e permitir, então, que elas puxem o ar para dentro. A contração dessa musculatura é que vai aumentar a cavidade do corpo. E o interessante é que elas, para expirar, também vão usar um mecanismo ativo. E ele acontece quando, pela retração da cintura escapular para dentro do casco, que vai comprimir as vísceras e aí vai diminuir o espaço e vai permitir que elas expulsem o ar dos pulmões. Além disso, as tartarugas aquáticas, né, as tartarugas marinhas, por exemplo, elas podem obter oxigênio pelo bombeamento de água para dentro e para fora da cavidade da boca e da cloaca, que são regiões que são bastante vascularizadas, e com essa vascularização, essa parte dentro da boca e dentro da cloaca é permeável para entrada e saída de oxigênio. Então, quando esses animais estão inativos e estão submersos, elas conseguem se manter dentro d'água por períodos de tempo longo, porque elas fazem as trocas gasosas ali. Elas precisam de pouca energia, então elas precisam de pouca troca gasosa, e aí é suficiente essa troca gasosa feita exclusivamente por esse bombeamento quando elas estão submersas. Sobre o sistema sensorial das tartarugas, elas têm um cérebro pequeno, então, que nunca vai ultrapassar 1% do peso do corpo, mas isso não quer dizer que elas são burras. Elas têm um telencéfalo, por exemplo, maior do que o dos anfíbios. E com isso elas são capazes de aprender coisas e um experimento, por exemplo, mostra que elas são capazes de aprender a sair de um labirinto quase tão rápido quanto um camundongo. Então, elas têm um sistema cognitivo relativamente bom. Elas têm uma orelha interna e uma orelha externa, tem uma orelha média e uma orelha interna, mas a sensibilidade delas ao som é bastante incipiente, é bastante fraca, então elas não ouvem bem, e por não ouvir bem, em geral, elas são todas mudas, elas não vocalizam, não emitem sons. Uma exceção são os jabutis, que durante o acasalamento emitem um som assim gutural bem alto, mas é apenas nesse momento. Em compensação,
embora elas tenham essa audição aí deficiente, elas têm um olfato e uma visão muito boas, inclusive elas enxergam em cores. Sobre a reprodução, elas são ovíparas, né? Todo mundo viu aí, conhece o projeto Tamar, né? Que trabalha com as desovas de tartarugas. Elas enterram, então, os seus ovos. As fêmeas vão exibir, o único cuidado parental que elas exibem são para a construção do ninho, que elas são bem cuidadosas ao enterrar os ovos, ao cuidar do ninho mesmo, mas a partir do momento que o ovo está enterrado, elas abandonam os filhotes. Então, não tem cuidado parental após a eclosão dos ovos. Uma característica interessante é que o sexo dos filhotes vai ser determinado pela temperatura. E isso vai variar, por exemplo, com a profundidade que o ovo está enterrado. Ovo que está mais para cima vai tender a ficar mais quente, ovo mais para baixo mais frio. E quanto essa variação na temperatura vai determinar se vai ser macho ou vai ser fêmea. As temperaturas baixas, nas tartarugas especificamente, vão levar à produção de machos, enquanto que as temperaturas quentes vão levar à produção de fêmeas. Outra característica interessante dos répteis, de maneira geral, é que todos aqueles em que o sexo é determinado pela temperatura, por exemplo, nos crocodilianos também é determinado pela temperatura, eles não têm cromossomos sexuais, né? É tudo basicamente só por causa da temperatura. Bom, entrando então agora na ordem esquamata, né? Vamos falar dos lagartos e serpentes. Né? As serpentes, como vocês podem bem ver aqui, são lagartos, uma vez que elas estão dentro do grupo dos lagartos. A gente tem aqui um ancestral comum, que é ancestral dos lagartos monitores e dos outros lagartos pequenos, lagartos monitores são aqueles lagartos bem grandes. E as serpentes são o grupo irmão dos lagartos monitores e eles juntos são irmãos dos outros lagartos. Então a gente não tem como separar um grupo só para os lagartos, excluindo as serpentes. O interessante é que essa ordem, então, esquamata, ela inclui 95% das espécies de répteis não voadores conhecidos, ou seja, quase todos os répteis não aves são lagartos, né? Incluindo as serpentes. E os lagartos, então, eles surgiram no Jurássico, mas só se diversificaram no Cretáceo, quando os dinossauros chegaram no clímax da sua diversidade. E as serpentes surgiram já lá no Jurássico também. As serpentes especificamente. Vamos começar falando da antiga subordem Sauria, que era uma subordem que era usada para se referir só aos lagartos, excluindo as serpentes. Vamos usar esse termo aqui só para facilitar, mas não é um grupamento monofilético. É interessante que é um grupo bastante diverso, é um grupo diverso, inclusive morfologicamente. A gente tem animais que são arborícolas, né, animais que vivem em árvores, a gente tem animais de chão, né, que vão viver no chão da floresta, em pedras, afloramentos rochosos. A gente tem animais marinhos, animais que têm capacidade de nadar, animais planadores, né, que seria mais próximo de um réptil voador, exceto aves. E eles variam de tamanho enormemente. A gente tem desde animais que vão ter cerca de 3 centímetros, como camaleões, né, bem pequenininhos, até animais como os dragões de Komodo, que vão atingir a 3 metros de comprimento, pesar até 80 quilos. Aqui a gente tem um dragão de Komodo, por exemplo. Tem uma enorme variedade de cores, de formas, de tamanhos, de dietas. Aqui a gente tem um Tropidurus, né, que é o nosso calanguinho que a gente vê aqui na cidade, que a gente vê para todo lado, é um bicho de chão bem comum. Ali na UENF você vai ver demais. E a gente tem esses bichos super coloridos, as nossas lagartixas, né? Aqui são os geckos, a família Geckonida, eles têm esses discos interdigitais, os camaleões, monitores. Então a gente tem uma diversidade bem grande de animais. E eles têm uma diversidade grande de dieta também. A gente tem aquela dieta que a gente conhece mais, né, que são os lagartos insetívoros, que podem ser até bastante especializados, como esse aqui, que é um lagarto que eu acho lindo,
que é chamado de diabo do deserto até, ele é todo cheio desses espinhos aqui pelo corpo, e ele tem uma dieta que é basicamente de formiga, o bicho come quase que exclusivamente formiga. Enquanto outros vão consumir diversos tipos de insetos, e aqueles lagartos de maior tamanho corporal, em geral, tendem a ser herbívoros, como esse aqui. Vão tender a comer frutos, folhas. Mas, em contrapartida, os maiores de todos, né, que são os monitores, são animais carnívoros que vão se alimentar de aves, mamíferos, né? Aqui a gente tem, inclusive, um se alimentando de um macaco. Então, embora, em geral, os maiores lagartos tendam a ser herbívoros, né, os maiorzões mesmo de todos já vão ser carnívoros, que são os varanídeos e os teius. Eles são animais ectotérmicos, não era para estar escrito dieta aqui, é regulação temporal, regulação de temperatura. Eles são animais ectotérmicos que vão ajustar a temperatura do corpo, então, à temperatura ambiental. Eles vão precisar sair para se aquecer ao sol para poder conseguir aquecer o corpo. Eles não vão conseguir produzir calor metabólico como os mamíferos e aves fazem, né? Dependem do sol para isso. Então, com isso, eles, em geral, vão ter pouquíssimas espécies que vão ter condições de viver em ambientes muito frios, ambientes gelados, como é o caso desse lagartinho aqui, ó, que está na neve. A gente tem algumas espécies que até vivem em ambientes frios, mas são raras. É mais comum esses animais estarem presentes em ambientes quentes. Isso pode levar a gente a pensar, né, aquela coisa de que eles são inferiores às aves e mamíferos por estarem restritos, por terem essa característica ectotérmica que restringe a distribuição deles, mas em compensação eles têm muito sucesso e têm uma enorme diversidade em ambientes secos e quentes, ambientes desérticos, onde na verdade aves e mamíferos vão ter um pouco mais de dificuldade para atingirem maiores diversidades. Então é um trade-off, né, para onde investir e em que situações essas características fisiológicas desses animais são boas. Uma característica também interessante e importante dos lagartos é que eles podem apresentar diferentes níveis de redução dos membros apendiculares, né, das patas. A gente tem desde as cobras de vidro, né, que são esses animais assim que a gente não vê pata, a gente não vê nem resquício dos membros dele, e embora exista aqui, ó, esse apêndicezinho aqui, é um resquício, né, um membro vestigial, mas a gente sabe que esse animal é um lagarto, ele, por exemplo, vai ter pálpebras, né? A gente chama de cobra de vidro, embora seja um lagarto. A gente vai ter outros que vão ter patinhas bem pequenininhas. Em geral, esses animais que são mais fossoriais, que vão se enterrar, que vão ter essas patinhas mais reduzidas. E como um extremo dentro dos lagartos, né, a gente tem as anfisbênias, que são esse grupo dentro dos lagartos que praticamente todas perderam todas as patas, perderam qualquer resquício de pata, exceto por esse gênero Bipes, que tem pouquíssimas espécies que ainda mantém os bracinhos, né, os apêndices da frente. Eles, mas de maneira geral, eles são assim, são aqueles que a gente chama de cobra de duas cabeças. Inclusive, ela pode andar para frente e para trás, enganando um predador, por exemplo, ou uma presa, com o que é a frente, né? O que é a cabeça. A cabeça tende a ser bem parecida com a cauda. São animais, então, que têm esse corpo alongado, cilíndrico, que tem um diâmetro mais ou menos uniforme, ela não varia muito a espessura do corpo. Os olhos estão frequentemente ocultos sobre a pele e não há abertura externa dos ouvidos. Elas ouvem mal. Elas têm um crânio bastante compacto e reforçado, que vão ter um formato de cone ou de pá, que vai ajudar bastante na escavação. Como eu disse, são animais fossoriais. E a pele, ela é formada de anéis, como vocês podem ver aqui, dá para ver bem nesse Bipes, nesse animal aqui a gente também consegue ver um pouco. Esses anéis, eles conseguem contrair
eles independentemente um do outro. Então, esse movimento de contração independente é uma das coisas que vai ajudar ela a se movimentar, um movimento bem similar com o das minhocas. Elas têm uma distribuição ampla na América do Sul e na África tropical. Aqui no Brasil a gente tem várias espécies, como eu citei, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de formatos de cabeça desses animais. A gente vai ter espécies de anfisbênia que tem o focinho mais arredondado, que são aquelas que vão viver mais próxima da superfície, onde o solo é mais solto, mais frouxos. E a gente vai ter aquelas anfisbênias mais especializadas, que tem esse focinho em forma de pá e quilha, que conseguem cavar melhor e se enterrar melhor. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó, esse que é esse focinho, então, mais arredondado, que ela movimenta ele circularmente, assim, para poder conseguir cavar e criar o seu túnelzinho, mas que vai ser eficiente mais no solo mais frouxo. E essa aqui é uma em forma de pá e aqui em forma de quilha, que ela vai conseguir. Aqui a gente tem a foto do indivíduo também para vocês conseguirem ver além do desenho, que vão conseguir escavar melhor, tem a cabeça então um pouco mais especializada para cavar. Essa que tem esse focinho assim de pá, ela vai movimentar assim, empurrando a terra para cima e achatando ela no teto do túnel para ela formar seu túnel e ir se movimentando. Enquanto essa que tem esse focinho mais afilado de quilha, vai movendo mais lateralmente para poder abrir o túnel. Mas tudo isso, então, esse formato da cabeça vai ter a ver com a forma como elas vão cavar. Vamos então agora para a ordem Sphenodonta, os tuataras, que são aquele grupo bastante antigo, que é super interessante. Eu não vou falar muito deles, porque o Juan já conversou um pouco sobre eles e porque a diversidade é bem pequena, né? Atualmente a gente só tem 2 espécies vivas desse gênero, que estão ambas lá na Nova Zelândia. São espécies extremamente ameaçadas de extinção, principalmente pela entrada de espécies exóticas trazidas pelo ser humano lá na Nova Zelândia, desde roedores, gatos, cães, cabras, diversos animais que vão causar impacto, seja por predarem diretamente esse animal ou pelas modificações que elas fazem no ambiente que vão afetar eles negativamente. E eles são também, um dos motivos deles serem tão ameaçados, de serem tão vulneráveis, né, à extinção, é o fato de que eles têm as principais características que levam o animal a ser ameaçado. Eles têm um crescimento muito lento, demoram para chegar na fase reprodutiva, têm uma reprodução lenta e uma frequência baixa de reprodução. Para vocês terem uma ideia, eles demoram de 10 a 20 anos para atingir a maturidade sexual. Então, só depois de 10 a 20 anos é que eles vão começar a produzir ovos. E eles só vão produzir ovos a cada 4 anos. Esses ovos produzidos ainda vão demorar 7 meses para poder chocar, para poder nascerem os filhotes de fato. Então, pensa quanto tempo o indivíduo tem que existir e os ovos dele ficarem bem no ambiente para ele poder gerar filhotes. Durante 7 meses, quantas chances teve desses ovos serem predados por outros animais? De 10 a 20 anos de vida, qual que é a chance de um animal sobreviver por tanto tempo se a gente introduziu vários predadores no ambiente para o qual ele não está adaptado? Além disso, né, como eu disse, eles têm esse crescimento lento e deveriam ter uma vida muito longa. Tinha um macho em cativeiro em 2012 que estava com 114 anos, né? Deixa os japoneses, nossos humanos japoneses, no chinelo com a sua longevidade. E eles podem medir, né, em comprimento aí até 66 centímetros, pensando que é um lagartão, aí é um bicho relativamente grande, né? Eles são muito interessantes porque eles mantêm uma série de características muito similares a que a gente vê nos fósseis de animais que viveram há cerca de 200 milhões de anos atrás.
Então são animais interessantes da gente estudar para entender melhor como que eram a vida daqueles animais. Por exemplo, esse crânio que mantém essa barra aqui, ó, essa divisão muito clara entre as fenestras temporais, que não está presente nos lagartos viventes atuais, né? Só nessas espécies de Toatara, eles estão as fenestras bem delimitadas. Além disso, eles têm um olho parietal, que não dá para ver bem aqui, mas é essa parte delimitada que ela está apontando com o dedo aqui, que é um olho que se desenvolve. Eu, inclusive, vou colocar um vídeo no Classroom para vocês verem, que é bastante, que mostra bem direitinho isso. Esse olho parietal, ele é capaz de registrar alterações na intensidade luminosa. Ele tem córnea, cristalino e retina, assim como o nosso. Não é tão desenvolvida como a dos olhos frontais, mas é relativamente desenvolvida e consegue captar essa diferença luminosa. Então, é outra característica bastante interessante desses animais. Vamos entrar agora nas serpentes. Bom, agora vamos falar das serpentes, né? Que, novamente, só para guardarmos bem, né? Elas estão dentro do grupo dos lagartos, né? Serpentes são lagartos que perderam as suas patas, alongaram muito o corpo e sofreram uma série de modificações que para esse estilo de vida que elas vivem, né? Então, elas sofreram uma série de modificações no crânio, na disposição dos órgãos ao longo do corpo, inclusive perdendo um ovário, só mantém um dos ovários, modificações no pulmão, uma série de modificações na sua anatomia interna que para garantir esse corpo, então, muito alongado. Elas sofreram uma série de modificações no crânio que a gente vai ver com calma nos próximos slides, que ajudam elas a conseguir ter essa grande expansão da boca para conseguir se alimentar de presas muito grandes, como a gente pode ver aqui essa serpente se alimentando de um ovo. Uma característica super legal delas. Bom, como eu disse, elas perderam os membros, elas perderam também qualquer vestígio de cintura pélvica, escapular e, na maioria das espécies, da cintura pélvica também. A escapular todas perderam, da pélvica resta resquícios dessas da cintura pélvica em algumas poucas espécies, mas a maioria perdeu completamente os resquícios da cintura pélvica também. Elas têm muitas vértebras curtas e largas que vão permitir uma ondulação lateral rápida através da vegetação, do solo. As costelas, elas aumentam a rigidez da coluna vertebral para fornecer maior resistência às pressões laterais, para poder conseguir não se machucar com esses movimentos. Elas têm espinhos neurais bastante alongados que vão fornecer sustentação para esses músculos fortes que elas precisam para manter esse movimento. E elas vão ter, então, essas modificações no crânio que eu falei com vocês. Eu acho que eu vou mostrar o próximo slide primeiro e aí depois eu volto para poder explicar. Aqui a gente tem, então, um crânio de uma serpente que vai ajudar a gente a entender melhor esse cinetismo craniano que nas serpentes é ainda maior do que nos outros lagartos. Olha só que interessante. Primeira coisa, aqui, olha, as mandíbulas, elas não são unidas. Aqui, quando o animal está vivo, essas duas partes são unidas apenas por músculos, músculos que se estendem muito. Então, ela consegue abrir muito as duas laterais da mandíbula conseguem se expandir muito. Aqui, se você olhar aqui embaixo também, olha só, ela é completamente solta um lado do outro, que permite a expansão da parte superior também. Além disso, essa parte aqui, olha, do quadrado, ele também é solto, então ela consegue movimentar isso aqui para frente e para trás. Então ela vai conseguir expandir o crânio completamente.
vocês conseguem ver, então, que os dentes estão aqui nessa lateral da mandíbula e nessa lateral da mandíbula. E ela é solta, um lado é solto do outro. Então, quando ela vai abocanhar a sua presa, ela vai conseguir mover um lado independente do outro. Então, vocês podem ver, esses dentes são todos voltados para trás, como ganchos. O que ela vai fazer é esse movimento aqui, ó. Prendeu na presa, vai puxar para trás esse lado e aí joga para frente esse. Aí vai puxar a presa para trás e vai jogar esse. Então, esse movimento é o que vai ajudar ela a ingerir essa presa grande, porque elas não têm apêndice, elas não têm braços para poder ajudar a manusear o alimento. Então, ela tem que manusear isso tudo simplesmente com a boca, com os dentes. Além dessa movimentação, então, que ela tem que fazer da presa usando, então, essa lateral, né? Essa movimentação das laterais da mandíbula, ela precisa respirar enquanto ela está se alimentando. E, diferente da gente, elas não têm um palato completamente fechado. Então, o que elas têm é uma glote. Você pode ver que tem esse canudinho aqui na boca da cobra, que é a glote que ela consegue colocar para fora para ela conseguir ir mexendo com ela à medida que ela está se alimentando, para ela conseguir respirar enquanto manuseia a comida, enquanto se alimenta. Isso é uma característica importante das serpentes também. Outra característica importante é a variação na dentição das serpentes que a gente tem. A gente tem as serpentes áglifas, opistóglifas, proteróglifas e solenóglifas. Isso vai ter a ver com como ela vai conseguir injetar a peçonha, o veneno que ela produz. A solenóglifa é a que é a mais fácil, né, da gente imaginar, que a gente conhece. Ela tem essas duas presas caniculadas, né, que elas têm um canudinho por dentro para injetar o veneno. Então, quando ela perfura a presa, ela vai injetar o veneno para dentro da presa e é super eficiente para isso. É o tipo de presa que está presente na cascavel, jararaca, surucucu. Essas duas presas estão aqui, ó, bem na frente. Então, quando ela morde, ela faz esse formato aqui, ó. Tem os dois buraquinhos grandes da frente e aqui são os demais dentinhos dela. Já a opistóglifa é um dente que vai injetar o veneno, é um dente mais posterior, ele tá aqui mais para dentro da boca. Então, por exemplo, para picar um ser humano, ela teria muito mais dificuldade. Ela não seria tão eficiente para picar a gente quanto uma solenóglifa seria. A áglifa é uma que não tem esse dente inoculador de veneno, como a solenóglifa e a opistóglifa. Essa é o tipo de dentição que está presente nessas cobras constritoras, como a sucuri, a jiboia, a caninana, que são aquelas cobras que a gente sabe que matam por sufocamento. Elas vão se enrolar na presa e vão sufocar ela. E a proteróglifa, ela tem também o dente inoculador de veneno aqui na frente, mas ele é um dente um pouco menor do que o dente da solenóglifa, e ele não é um caninho fechado para inocular o veneno. Ele é meio aberto atrás, então é como se quando ela perfura, o veneno escorresse por trás do dente, teria só um caminho que iria direcionar o veneno, mas não é um caninho, como é o caso da solenóglifa. Esse é o tipo de dentição que está presente na coral verdadeira e na naja, por exemplo. Sobre o sistema sensorial das serpentes, elas, falando primeiro dos olhos, elas não têm pálpebras móveis. Então, é aquilo que eu citei, por exemplo, que a gente sabe que a cobra de vidro é um lagarto, porque elas têm pálpebras móveis. As serpentes não têm pálpebras móveis. Elas têm a córnea protegida por uma escama modificada transparente, e elas têm uma limitação de movimentação do globo ocular, elas não se movem muito, o olho é bem paradinho. Inclusive, uma das coisas que incomoda muita gente do olhar de serpente.
A maioria delas tem uma visão bem ruim, uma visão bem pouco acorada, exceto pelas cobras arborícolas, essas sim têm uma visão razoavelmente boa. Elas são desprovidas de ouvido externo ou de membranas timpânicas, não tem nenhum nem outro. Então, elas por muito tempo foram consideradas como completamente surdas. Atualmente, estudos recentes têm mostrado que elas têm uma capacidade auditiva que pode ser até superior à de lagartos quando para baixas frequências de som, tipo de 100 a 700 Hz, mas só dentro dessa frequência. Em contrapartida, elas são bastante sensíveis a vibrações transmitidas pelo solo. Elas conseguem perceber essas vibrações. Mas, embora elas não tenham, então, essa audição e visão tão boas, elas têm outros órgãos dos sentidos muito bons. Como, por exemplo, os órgãos de Jacobson, né, que também são chamados de órgãos vomeronasais. Está presente no assoalho da boca das serpentes e é uma região bastante inervada, que tem então um epitélio quimiorreceptor, né, que consegue perceber quimicamente. E como que elas fazem? Elas vão colocar a língua para fora e vão capturar com a língua essas partículas químicas e vão colocar a língua para dentro, encostar a língua então no teto da boca, nessa região quimiorreceptora, e aí elas vão então processar aquela informação. Isso vai ser enviado para o cérebro, que vai processar aquela informação de odor, aquela informação química, para percepção dela das presas. Então é o principal órgão, é um dos principais órgãos que as serpentes usam. Além desses órgãos de Jacobson, né, que o Leandro até explicou um pouco sobre ele nas aulas passadas, a gente tem a fosseta loreal, que é específica das serpentes e que está presente nos boídeos, né, que são aquelas serpentes bem grandes, as pítons e as jiboias, e nos viperídeos, da subfamília Corotalinae. Essa fosseta loreal, elas são terminações nervosas que elas têm num buraquinho aqui na frente que está entre a narina e os olhos, e que são receptores de calor. Eles são muito sensíveis, eles conseguem perceber variações minúsculas de calor, como variação de 0,003 graus Celsius. Então, é uma variação muito pequena. E conseguem perceber até a distâncias relativamente grandes, tipo 30 metros de distância, elas conseguem perceber variação de calor. É com base nisso que esses serpentes vão, por exemplo, perceber a aproximação, a posição de pequenos mamíferos, de aves que são as suas presas. Então, essa fosseta loreal está presente em serpentes que se alimentam de animais de sangue quente. E é com base nelas que elas vão conseguir, por exemplo, dar o bote, aquele bote super certeiro, inclusive quando está no escuro absoluto, porque elas não vão se direcionar pela luz, elas vão se direcionar pela percepção de calor. Por fim, estamos acabando agora os crocodilianos para a gente poder fechar a aula. Os crocodilianos, então, é aquele grupo que é o mais próximo das aves, né? Tá dentro de Arcosaura, então são parentes próximos dos dinossauros também. E são os últimos remanescentes daquela linhagem que no passado incluía dinossauros. Ela atualmente é formada por 3 famílias, que é Alligatoridae, Crocodilidae e Gavialidae. A Alligatoridae vai incluir os jacarés e os caimãs, que é um grupo predominantemente do Novo Mundo, aqui da América. Crocodilidae, que vai ter os crocodilos, que tem uma distribuição bastante ampla no mundo, e tem inclusive uma espécie que vai em água salgada, né, que é marinha, e inclui um dos maiores répteis atuais, e os gaviais, que são aqueles formado que só tem uma espécie, mas é um bicho bastante interessante, que tem aquele focinho bem afilado e bem longo, com aqueles dentes bem aparentes, parece bicho de desenho animado, é um bicho bem legal. Então, aqui a gente tem um exemplar de cada uma das famílias. Aqui a gente tem um Crocodilidae, um Alligatoridae e um Gavialidae. Os crocodilos, eles vão ter, então, um focinho relativamente estreito, né?
Não é tão estreito, por exemplo, quanto o do gavial é bem mais estreito, mas é mais estreito do que dos jacarés, dos Alligatoridae. E uma característica importante é que os dentes dele, principalmente o quarto dente de baixo, esse daqui, ó, a gente vai conseguir ver ele para fora da boca, ele saindo para fora. A gente consegue ver alguns outros dentes também da parte de baixo saindo para fora da boca, mas principalmente o quarto dente da parte de baixo. Enquanto nos jacarés a gente não vê, olha só, a gente só vê os dentes de cima saindo para fora da boca. E aquele quarto dente não está presente aqui, ele fica escondido sob uma camada de pele. Então, é uma das formas de diferenciar. Além disso, os jacarés vão ter, que é a Alligatoridae, vão ter o focinho mais largo, a cabeça mais achatada. Os Gavialidae, né, ou o gavial, vai ter esse focinho super estreito, super comprido, os dentes bem aparentes, os dentes são mais afilados. É um bicho bem fácil de identificar porque ele é bem diferente dos outros. Bom, e esses crocodilianos, então, né, de maneira geral, todos têm um crânio bastante alongado, né? Embora tenha diferenças no alongamento entre eles, todos são alongados, são bem robustos, bastante reforçados. Tem uma musculatura muito forte nas mandíbulas que vai permitir que ele abra, então, essa boca gigante que ele tem e faça um fechamento rápido e forte, né? Garante a eles uma mordida muito forte. Os dentes deles são dentes que estão inseridos em alvéolos, é o que é chamado de dente tecodonte, que é típico dos arcossaura, incluindo das primeiras aves, quando as aves ainda tinham dentes. Eles têm um palato secundário completo, então que vai separar a via respiratória da boca, permitindo que eles consigam então mastigar, né, tá com a boca cheia de comida ou de água e continuar respirando. Não tem um impedimento, como tem no caso das serpentes, por exemplo, que tem que botar aquela glote para fora que a gente comentou. O coração é dividido em 4 câmaras, com átrio e ventrículo completamente separado, então eu não tenho mistura de sangue desoxigenado com sangue oxigenado, é tudo muito bem dividido, garantindo a eles um metabolismo mais acelerado. Sobre a reprodução desses bichos é super interessante. Eles são ovíparos, né? Os machos, eles vão emitir sons durante o período reprodutivo para atrair as fêmeas. Tem um vídeo que eu vou colocar no Classroom sobre a reprodução dos crocodilianos. A fêmea, ela vai depositar os ovos, cerca de 20 a 50 ovos em ninhos que ela vai fazer com folhas ou enterrado na areia. E ela vai permanecer ao redor desses ovos, protegendo o seu ninho. A temperatura de incubação dos ovos vai determinar o sexo da ninhada. Se as temperaturas forem baixas, vão nascer fêmeas. Se a temperatura for alta, vai nascer macho. Então, o contrário das tartarugas. E, de novo, réptil que tem determinação do sexo pela temperatura. Logo, não tem cromossomo sexual. E o cuidado parental desses animais, que é super legal. Elas têm um cuidado parental bastante elaborado. Os filhotes vocalizam, emitem sons que vão atrair a mãe. Então, quando começa a ter eclosão dos filhotinhos, eles já vão começar a emitir, então, a vocalização que vai atrair a mãe. A mãe chega, ajuda, inclusive, a abrir os ovos, né, para ajudar os filhotes a sair. Uma vez que esses filhotes saem, a mãe vai pegar eles com a boca e levar até um curso d'água lento e tal, para poder esses filhotes começarem a, né, se aproximar do ambiente, para poder se alimentar. Os filhotes, assim que saem do ovo, têm capacidade de capturar a sua presa e se alimentar sozinho, mas muitas vezes a mãe deixa restos de comidas para eles se alimentarem, eles comem também o resto de comida da mãe, e eles vão ficar ali ao redor da mãe, sendo protegida por ela, cerca de até 2 anos depois da eclosão dos ovos. Aqui a gente tem um crocodilo, então, com o filhote. Aqui a gente tem um gavial macho com os filhotes todos nas costas. Essa foto aqui, inclusive, é uma foto que foi premiada em um concurso de fotografia internacional, uma foto linda. E, por fim, algumas características só para a gente chamar a atenção que são importantes, que unem crocodilianos e aves.
Entre elas, a gente tem, então, o padrão de circulação, que é o mesmo, né, para os dois, esse coração com 4 câmaras, que surgiu de um ancestral comum, tem a mesma origem. Então, 2 circuitos, o átrio e o ventrículo completamente separados. Além disso, eles têm aqui algumas características que estavam apresentadas lá naquela árvore que eu mostrei, que é a presença de uma abertura anterior ao olho, uma fenestra, então, aqui antes do olho, que é característica de Arcosáurea, né? E o Juan falou sobre isso, inclusive, na aula passada. A órbita forma um triângulo invertido, um triângulo de cabeça para baixo, e eles têm uma moela muscular, que a gente vai falar mais sobre ela na aula de aves, mas que vai ajudar a triturar o alimento. Então, aqui a gente conclui a nossa aula de répteis. É uma aula um pouco longa mesmo, mas é porque é um grupo muito diverso. Eu montei a aula principalmente usando o capítulo 26 do Hickman sobre a origem dos amniotas e dos répteis não aves. Usei pouca coisa do Pug, mas eu acho que basicamente usando o Hickman vocês conseguem responder o ED e se preparar para o quiz, tá certo? Bom estudo e qualquer dúvida, como sempre, eu estou disponível.